Alright, so the past tense of can is could. Esse é o nosso passado de can, could. Alright? Então, ele vai fazer a mesma estrutura que vocês acabaram de ver do can, só que ele é o passado. Então, vamos lá. I could finish. Ok. I could finish my homework. Eu não terminei a frase aqui, I'm sorry. I could finish my homework. Então, eu tive essa habilidade de terminar a minha tarefa de casa. Se eu for fazer essa mesma frase negativa, eu vou falar o quê? I couldn't finish my homework. Eu vou usar o couldn't, que é nada mais, nada menos que o could not, ok? Could not. Bem tranquilo, né? Guys, então ali, na frase afirmativa, então, é o que eu tava falando ali, né? Eu posso falar, I could finish my homework, or I couldn't finish my homework, no negativo. Quando se trata de pergunta, o could, ele acaba mudando um pouco a função dele, que como eu tava falando, ele pode virar o quê? O can, ele pode ser o quê? Permission, tá? Então, no caso, could como pergunta, ele vira a palavra poderia. Isso. Poderia. Ah, beleza, teacher. Então, se eu vou usar o could como pergunta, eu vou falar could, ali ó, could you help me? Você poderia me ajudar? Could I talk to you? Eu poderia falar com você? Então, o could como pergunta, ele vira poderia. Tá, teacher? Está ficando estranho. Como é que eu vou perguntar se a pessoa terminou a tarefa? Gente, aí no caso, quando eu vou falar se assim, você conseguiu terminar a sua tarefa, eu vou usar sem usar o could. Na verdade, eu vou perguntar assim, ó, did you finish your homework? Eu vou acabar perguntando, você terminou a sua tarefa, em vez de usar o could. Isso quando for uma pergunta no passado. Ok? Se eu perguntar para vocês, could you finish your homework usando o could, tentando usar ele ali, ele não vai estar no sentido de você terminou, se você conseguiu terminar. Se você perguntar, could you finish your homework, eu vou estar perguntando, você poderia terminar a sua tarefa? Então não adianta, vocês usarem o could como pergunta, no caso, ele sempre vai estar como poderia. Então, no caso, se vocês forem fazer a pergunta no passado, ele tem que estar dizendo, você terminou a tarefa? Você fez isso? Você fez aquilo? Tá? Eu espero sim, ó, que vocês tenham entendido um pouco essa parte, tá? Então, agora eu vou passar para a parte ali onde o can não vai para o futuro, porque ele não vai usar o will nem going to. Como eu falei para vocês, o can não se mistura. Never. Alright? Então aqui, como eu vou fazer a minha frase virar futuro usando can? Gente, se vocês olharem aqui, isso aqui parece uma frase simples no presente, né? Olha, ó, eu posso ir. Só que eu quero saber, você vai poder ir no futuro? Você poderá ir? O que eu tenho que fazer para o can dar esse sentido? Às vezes, no contexto da conversa, você não vai precisar fazer isso que eu vou fazer agora. Já vai dar a entender que é futuro. Mas você não pode usar auxiliar. Tá. Isso que eu vou mostrar para vocês é uma maneira de usar o can como futuro. Então, eu vou colocar assim, ó. I can go. I can go tomorrow. Pronto, meu can está no futuro. Na verdade, assim, verdadeira, você não está fazendo, você só está colocando quando vai acontecer. Você não vai colocar um auxiliar, você só vai dizer quando isso. Por exemplo, she can travel next month. Então ela vai poder viajar mês que vem. Você vai colocar alguma coisa que dê a entender que é futuro, alguma coisa relacionada a tempo. Or you can study next week.
que ali o último seria que, né, você poderá estudar na semana que vem. Essa é a questão com o can, tá, gente? Então, ali, recapitulando bem rapidinho para vocês, que esse é o ponto, foco importante do módulo 5. Vocês vão pegar esse can, que eu digo que ele é o poderoso, porque ele tem poder, que é o verbo poder, tá? Então, ele é assim, ó, frases afirmativas, você vai fazer a frase simples, a negativa você só coloca um not, se for pergunta, eu inverto igual vocês fazem com o to be. O can, ele pode ser usado como habilidade e permissão. Alright? Então, o que que acontece? O passado de can é could, mas eu só vou usar ele só vai ser passado se a minha frase estiver negativa ou se a minha frase estiver afirmando alguma coisa no passado. Se for pergunta com o could, o que que ele vira? Permission. Tá? E finalmente o futuro, lembrando que vocês aprenderam como futuro going to e o will, porém o can não pode usar nenhum deles. Gente, ele simplesmente, ele não trabalha com nenhum, gente, focus nisso, tá? Nenhum auxiliar, nenhuma preposição, nada, alright? Pensa nele assim. Então, se eu quero fazer uma frase no futuro usando o can, eu vou fazer nada mais, nada menos que colocar alguma coisa ali na frase que dê a entender que eu estou falando do futuro. Algo relacionado a tempo. Tomorrow, next week, next month, tá? Que aí amanhã, né, semana que vem e tudo mais. Às vezes, num contexto da frase, eu vou acabar não precisando, porque às vezes você tá conversando, ele vai entender que é futuro, aí você não precisa fazer isso aqui que eu coloquei, tá? Mas no seu normal, na maioria, ele acaba sendo de extrema importância, né? Colocar ali quando vai acontecer para que as pessoas entendam que a sua frase está no futuro. Gente, esse é praticamente o ponto mais importante do módulo 5 de vocês. A gente vai estar falando ali, depois, óbvio que vocês vão ter que olhar com muita calma esse módulo, porque tem bastante coisa, tem muito exercício ali para vocês, tá? Vai ter ali o modal verbs, que é aquele, tem o can como habilidade e pedido, né? Permission. A gente vai trabalhar ali, depois tem o could. Gente, um pouquinho mais tarde eu vou trabalhar essa segunda parte do modal verbs com vocês, com um pouco mais de calma, tá? Que tem mais uma explicaçãozinha ali adiante, tá? Mas já vão fazendo os exercícios, já vão fazendo as coisas, que aí depois, num próximo vídeo, eu entro no modal verbs para esse não ficar muito cansativo, tá? Apesar que modal verbs não vai ser, nossa, que absurdo, né? Mas é sempre legal a gente passar as coisas com um pouquinho mais de calma e carinho, tá? Então, vocês vão falar muito de animais, quais são as capacidades do animais, muito exercício nessa área. Então, ali, fiquem atentos, tá? E, como eu falei, já fiquem de olho naquele primeiro texto, eu já falei, eu não tenho o hábito de botar texto para vocês traduzirem. Porém, esse texto sim eu quero, a gente vai trabalhar ele, tá? Porque é um texto bem interessante. E depois vocês vão ter aquele concluindo, que tem um trabalho ali para vocês, que é para fazer um pôster com alguns animais exóticos, e aí nesse próprio cartaz vocês vão colocar o que são os can e os can'ts desses animais, o que eles podem e o que eles não podem fazer, quais são as suas habilidades. Em inglês, tá, gente? Eu não quero nada em português, alright? Então, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, tá? E a gente se vê aí na estrada das videoaulas da vida. Alright, guys? Então, eu deixo vocês com o can, o meu verbo todo poderoso, que eu sempre digo que ele é o meu verbo preferido. Gente, sério, eu nunca achei que eu ia ter um verbo preferido, e eu tenho um verbo preferido, que é o bendito do verbo can, que eu achei ele muito legal, porque, né, ele é muito, muito poderoso, que combina com o nome dele, que é poder, né? Eu acho muito massa, um verbo que não existe futuro, não existe... Ele existe futuro, né? Mas ele não... Ele é muito intocável, assim, ele é muito legal. Tá, gente? Então, fico por aqui. Então, qualquer dúvida, let me know. É só falar comigo. Beijos and see you!